Pare. Não role a tela. Se este vídeo privado apareceu para você, não foi por acaso. Há uma diferença entre ser achado e ser escolhido. Você não foi achado. Você foi escolhido. Essa sensação de que algo grande está para acontecer, mas ao mesmo tempo uma força invisível te puxa para trás. Isso tem um nome. E não é azar, não é coincidência. É a reação do mundo espiritual àquilo que Deus selou em você em segredo. Nos próximos minutos, você não vai apenas entender o motivo de ter sido escolhido. Você vai sentir o peso da mão que te escolheu se mover a seu favor. Fique comigo até o fim, porque uma ordem do céu será liberada sobre a sua casa hoje. Essa batalha silenciosa tem pesado no seu corpo. Aquele cansaço que não sai com sono, uma tensão nos ombros que parece carregar o peso de uma promessa que ainda não chegou. É a poeira do esquecimento tentando te sufocar antes do amanhecer. Você sente o seu corpo como um campo de batalha onde a esperança e a exaustão lutam todos os dias, e a fadiga espiritual vaza para o mundo físico, tornando cada passo mais difícil. Essa guerra invisível tem travado as suas decisões. Toda vez que você está prestes a dar um passo de fé, a fazer uma matrícula, a enviar aquele currículo, a começar aquele projeto, uma voz sussurra: e se não for a hora? É o ladrão de destinos plantando a semente da dúvida no solo da sua identidade, fazendo você questionar a própria direção que o céu te deu, paralisando seu avanço com o veneno do "e se?". E essa oposição tem se refletido na sua casa, na sua família. Um clima pesado sem motivo, discussões que surgem do nada, uma frieza onde antes havia calor. O inimigo, não podendo tocar diretamente na unção que está sobre você, tenta criar um ambiente de caos ao seu redor para minar a sua paz, para te fazer acreditar que a fonte do problema é você, quando, na verdade, a sua presença de escolhido é o que atrai o ataque. Este vídeo é um encontro marcado, e ao final dele, você vai entender por que a sensação de estar sendo observado, atacado e esquecido ao mesmo tempo é o sinal mais claro da sua eleição. Você vai receber o nome hebraico da unção de livramento, que já opera em sua vida, mesmo em silêncio, Natsal. Você vai aprender a identificar as 3 táticas do ladrão de destinos usadas para te manter na poeira do esquecimento. Você vai ser equipado com as 3 armas espirituais para ativar a marca do leão oculto e reverter anos de atraso. E você vai decretar o fim do ciclo de invisibilidade e se posicionar para receber a honra pública que valida a sua escolha secreta. Você já sentiu que essa oposição que se levanta contra você não chega apenas como um problema comum, mas como uma perseguição espiritual, um tipo de inveja que mira diretamente na sua paz? E se essa guerra silenciosa for o sinal mais claro de que existe algo em você? Uma marca, uma promessa, que o mundo espiritual reconhece antes mesmo de você entender? Enquanto muitos ao seu redor tratam seus desafios como azar ou má gestão, poucos percebem que batalhas como as suas não começam do lado de fora. Elas começam no dia em que Deus coloca uma marca de realeza sobre a vida de alguém. Mas e se o motivo dessa dor acumulada, dessa sensação de lutar sozinho, estiver justamente no escudo que você ainda não aprendeu a levantar? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração: por que eu, que busco a Deus com tanta sinceridade, sou alvo de tanta inveja e oposição silenciosa? Foi quando eu mesmo atravessei um deserto de invisibilidade, onde minhas próprias orações pareciam bater no teto e voltar vazias, que eu gritei ao Pai por uma resposta. E Ele me conduziu a um conjunto de chaves espirituais. Essa revelação foi compilada em O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro digital não é uma leitura, é um arsenal, uma ferramenta feita para quem deseja reverter sentenças de atraso, fortalecer a identidade de escolhido e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os filhos e o propósito contra as setas de inveja que tentam paralisar o que Deus começou em você. Muitos escolhidos aqui
Já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital? Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela direcionamentos que muitos ignoram, mas que podem mudar a forma como você enfrenta surtos de oposição repentina, o cansaço espiritual sem motivo e, principalmente, as invejas que vêm de onde você menos espera. Não espere a próxima seta te atingir para buscar essa blindagem. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma inveja ou oposição é maior do que a marca do leão que Deus pode selar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a poeira do esquecimento foi soprada contra a sua vida por tanto tempo. A verdade, escolhido, é que a sua vida se tornou um alvo, porque ela tem um destino. E todo destino selado pelo céu atrai a atenção do inimigo. Ele não se importa com vidas sem propósito. Ele caça aqueles que, como você, carregam uma promessa. O que você chama de esquecimento, Deus chama de preparação em oculto. É uma blindagem sendo forjada no silêncio, longe dos aplausos e também longe dos olhos que poderiam contaminar o processo. Se essa palavra de alguma forma já te tocou, se você sentiu o peso dela no seu espírito, leva o teu polegar até o botão de gostei. Não por mim, não por um algoritmo, mas como um sinal profético de que você concorda com o que o céu está dizendo sobre você. Cada curtida é como um amém silencioso que se une a milhares de outros escolhidos, que também estão recebendo esta convocação hoje. E sobre exatamente isso, sobre essa marca invisível na sua testa que arde, sobre o rugido que você ouve ao longe, há um selo de 7 minutos que se encaixa perfeitamente nos 3 dias que antecedem sua vitória, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo de orações já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem entender a marca do leão oculto, o selo não funciona com a mesma força contra o ladrão de destinos. Fica aqui, porque o que você tem chamado de anos perdidos, o céu está prestes a chamar de preparação concluída. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora respire fundo. Se possível, encontre um lugar onde você possa ficar sozinho por alguns instantes. Eu preciso que você abaixe o barulho do mundo lá fora, porque o céu vai falar com você através de memórias específicas. O que eu vou te descrever não são generalidades. São cenas da sua vida, momentos que talvez você tenha descartado como estranhos ou sem importância, mas que eram, na verdade, selos de confirmação da sua escolha. A sua eleição não é silenciosa, ela é sinalizada. Deus tem enviado marcos no seu caminho, pequenos acenos da eternidade, para te lembrar que Ele não te esqueceu no campo. Eu vou te listar 4 desses sinais. Preste atenção, porque a sua alma vai reconhecer a assinatura do Pai neles, e hoje você vai entender por que eles têm acontecido com tanta insistência nos últimos meses. O primeiro sinal é a sentinela da madrugada. Você acorda de repente entre 3 e 4 da manhã, com o coração acelerado, sem nenhum barulho na casa. E no canto do seu quarto, na penumbra, você não vê, mas você sente uma presença. Não é ameaçadora. É densa, pacífica, como se um guarda estivesse postado ali. É um calafrio que sobe pela sua espinha,
a certeza absoluta de que você não está sozinho. Isso é o anjo do Senhor te visitando em secreto, vigiando o tesouro que você carrega. O segundo sinal é a resposta no relógio. No meio de um dia de angústia, quando um pensamento de desistência cruza a sua mente e você diz para si mesmo, eu não aguento mais, você pega o celular por impulso. E ali na tela cravado, 11, 11 ou 22, 22, números repetidos que saltam aos seus olhos como um grito silencioso. Não é coincidência. É o céu interrompendo a frequência da sua dúvida para te dizer, eu estou no controle do seu tempo. Acalme-se, continue. E sobre esse celular marcando 11, 11, no meio da sua angústia, que você reconheceu agora. Eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o rugido no silêncio. Você está sozinho, talvez dirigindo, talvez lavando a louça, num momento de quietude total. E do nada você ouve, não com os ouvidos físicos, mas no seu espírito, o som inconfundível de um leão rugindo ao longe. É um som grave, poderoso, que dura um segundo e te arrepia por inteiro. É o leão da tribo de Judá rugindo sobre a sua vida, declarando que o território da sua promessa pertence a ele e afugentando o devorador que te ronda. O quarto sinal é a brasa na sua testa. Em momentos de oração mais profunda, quando você se derrama diante de Deus ou até mesmo durante o seu dia, você sente um calor repentino, uma pressão, como se um dedo em brasa tocasse a sua testa. Dura poucos segundos e depois passa. Escolhido, essa é a ativação da marca invisível que você carrega. É a marca do leão oculto sendo aquecida pelo Espírito Santo, um lembrete de que a sua mente pertence a Cristo e está sendo blindada contra as setas do inimigo. Se você reconheceu 2 ou mais desses sinais, entenda. Não há mais espaço para dúvida. O céu está se comunicando com você de forma clara e inconfundível. Isso não acontece com todo mundo. Isso acontece com os escolhidos que estão no limiar de uma grande virada, aqueles que o inimigo tenta confundir antes da porta se abrir. O seu espírito não está te enganando. A sua sensibilidade não é fraqueza, é um dom. Esses 4 sinais são a antessala da revelação. Eles são as pegadas que levam diretamente ao nome da sua unção e ao propósito pelo qual você foi separado. Eles não são o destino final, são as placas na estrada que dizem: continue, você está no caminho certo. O que o inimigo chama de estranheza, Deus chama de linguagem de intimidade com os seus filhos marcados para reinar. Se você reconheceu esses sinais e a sua alma testificou que esta palavra é para você, faça algo profético agora. Desça até a barra de comentários e digite 777. Não explique, não acrescente nada, apenas 777. Este número representa a perfeição e a completude de Deus. Será o seu selo de concordância, um sinal para o céu de que você recebeu a mensagem, entendeu os sinais e está pronto para o próximo nível de instrução que ele tem para a sua vida. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua identidade de escolhido contra a inveja espiritual, preciso te dar o nome do que você carrega. Os sinais que você viu apontam para uma unção hebraica específica chamada Natsal, a unção de ser arrancado das mãos do impossível, e essa unção só é liberada sobre aqueles que carregam a marca do leão oculto, e o motivo pelo qual você foi marcado ainda está em segredo. E a verdade, escolhido, é que existe uma diferença abissal entre ser escolhido e ser coberto. O céu te marcou, isso é um fato. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. Mas a cobertura que te blinda das retaliações do ladrão de destinos é uma decisão que você toma, uma fortaleza que você aprende a construir. A sua eleição te fez um alvo, a sua cobertura te fará intocável. E é sobre essa cobertura que nós vamos falar agora. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos como você, com uma unção pura, serem moídos pela oposição não por falta de fé, mas por falta de conhecimento. Eles eram aprovados no teste de Deus, mas reprovados pela própria exaustão. Eles tinham a promessa,
mas não tinham o protocolo de guerra para protegê-la nos dias que antecedem a manifestação. É uma física espiritual. Quanto maior a glória que está para ser revelada, mais feroz é o ataque que a precede. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. O seu corpo tem gritado por essa cobertura. O seu avanço tem sido paralisado por falta dessa cobertura. A paz da sua casa tem sido roubada por falta dessa cobertura. Você sente o peso nos ombros, a dúvida na mente e a tensão no ar. E tudo isso é apenas o sintoma de uma identidade de escolhido que ainda não aprendeu a se blindar. Antes de eu nomear o escudo que silencia essa perseguição, se você sentiu o peso do que eu acabei de dizer, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado. Não clica ainda. Apenas posicione o seu dedo ali. É um ato profético. Você está apontando para a sua própria libertação. Foi quando uma escolhida me escreveu, descrevendo com detalhes essa mesma poeira do esquecimento que sufoca a sua alma, usando palavras que poderiam ser as suas, e eu me vi de joelhos sem uma resposta prática, sem uma ferramenta de guerra para entregar a ela, que eu clamei ao Pai. E ele me direcionou a compilar um arsenal de guerra espiritual. Essa revelação se tornou o livro digital, O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este não é um livro, é um manual de batalha para quem está cansado de lutar sozinho. Existem poucas cópias desse livro digital disponíveis nesta condição. Se você sente que foi chamado para este momento, clique agora. Baixe o seu exemplar e volte aqui para escrever Amém. Esse é o seu ato de fé declarado, e a sua chave está te esperando no primeiro comentário fixado. A palavra diz, e o seu espírito precisa se agarrar nisso hoje. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse livramento não é uma talvez, é uma certeza para os que temem a Deus. Mas o acampamento do anjo precisa ser ativado pela sua concordância, pela sua posição de fé. Este livro te ensina a linguagem dessa ativação, as orações que dão ao anjo a legalidade para desembainhar a espada em seu favor. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas será que isso vai funcionar para mim? Já tentei de tudo. E essa voz, essa dúvida, é o eco exato do ladrão de destinos, a mesma tática que te manteve invisível por tanto tempo. Por menos do que o valor de um lanche que você pede por aplicativo, por menos do que a mensalidade de um serviço de streaming que rouba seu tempo, você terá acesso a uma blindagem espiritual que protege o seu destino pelos próximos 12 meses. E eu tiro todo o peso dos seus ombros. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode baixar o livro digital, ler, absorver as orações, sentir a mudança na atmosfera da sua vida. E se em 7 dias você não sentir uma paz que não sentia há anos, se a oposição não começar a recuar, você me envia uma única mensagem e eu devolvo cada centavo sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo, não com você. Carlos, um caminhoneiro de 48 anos de Cuiabá, sentia uma solidão profunda na estrada e via seus fretes serem cancelados de última hora, inexplicavelmente. Ele baixou o livro e começou a fazer as orações de blindagem dentro da cabine do caminhão. Na mesma semana, ele não só sentiu uma presença de paz que nunca havia sentido, como fechou o contrato que mudou a história da sua família. Juliana, uma professora de 35 anos de Recife, via a inveja minar seus projetos na escola, com colegas se levantando contra ela sem motivo aparente. Ela começou a usar as orações do livro para blindar seu ambiente de trabalho. Em menos de um mês, uma porta para uma coordenação que estava fechada há anos se abriu de forma sobrenatural e a paz voltou a reinar em seu coração. Ricardo, um pequeno industrial de 52 anos de Caxias do Sul, estava prestes a desistir, vendo negócios promissores desmoronarem na véspera de serem fechados. Ele descreveu como um peso de fracasso o seguia. Ao aplicar as estratégias do livro, ele discerniu a origem dos ataques e, em 40 dias, não apenas reverteu a situação, como assinou 2 dos maiores contratos da história da sua empresa. Ele parou de lutar contra o que via
e começou a guerrear contra o que não via, com o mesmo cansaço nos ombros, com a mesma porta se fechando na sua cara, com a mesma sensação de remar contra a maré. Ele parou de lutar contra o que via e começou a guerrear contra o que não via, com o mesmo cansaço nos ombros, com a mesma porta se fechando na sua cara, com a mesma sensação de remar contra a maré. Ele parou de lutar contra o que via e começou a guerrear contra o que não via, com o mesmo cansaço nos ombros, com a mesma porta se fechando na sua cara, com a mesma sensação de remar contra a maré. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, nós não recebemos um centavo de nenhuma plataforma por essa palavra que chega até você. É a sua doação voluntária, a sua semeadura, que mantém esta porta aberta e faz esta mensagem chegar a outros escolhidos que estão exatamente onde você estava minutos atrás. O link para a doação voluntária está logo abaixo do livro digital, no mesmo primeiro comentário fixado. Se você sente no coração de semear qualquer valor para que esta obra continue, esse é o momento. A sua semente de gratidão volta para você como uma colheita de honra. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma armadilha que este livro não pode desarmar sozinho. Uma tática do ladrão de destinos que se esconde na sua própria identidade de escolhido. E o nome dela, o jeito como ela opera, vai te chocar. A hora chegou. A razão pela qual você foi mantido no escuro, o motivo da sua alma reconhecer um rugido que seus ouvidos não ouvem. O inimigo te manteve ocupado lutando contra o cansaço, a dúvida e a discórdia, para que você nunca tivesse força para perguntar: qual o nome da minha unção? Hoje, o céu responde. A palavra que define a operação divina sobre a sua vida é Natsal. Em hebraico, Natsal, não significa apenas livrar. Essa é a tradução pobre, a de superfície. Livrar é passivo. Natsal é violento. Significa arrancar, arrebatar, resgatar a força das mãos de um inimigo que se recusa a soltar. Não é a unção de quem espera o resgate. É a unção de quem se torna o próprio resgate. É a autoridade para arrancar de volta a sua paz, a sua saúde, a sua finança, o seu casamento das garras do ladrão de destinos. É por isso que a guerra é tão intensa. Você não carrega uma unção de defesa. Você carrega uma unção de assalto e conquista para tomar de volta o que é seu por herança. O ladrão de destinos te fez acreditar que o seu silêncio era fraqueza, mas era o casulo da unção Natsal. Ele te fez focar na poeira do esquecimento para que você não visse a marca do leão oculto sendo selada em sua testa. Ele sabe que quando um escolhido entende o poder de Natsal, ele para de orar pedindo ajuda e começa a decretar a restituição. A sua invisibilidade não era punição. Era o treinamento de um leão que aprende a caçar no escuro, guiado não pela visão, mas pelo cheiro da promessa. Eu te chamei pelo nome antes que sua mãe soubesse o seu. Eu te marquei como leão, enquanto você ainda se via como ovelha. O seu esquecimento foi o meu segredo, e o seu silêncio foi a minha linguagem. Agora, o tempo do segredo acabou. Ruge. Essa história não começou com você. Ela começou com um jovem chamado Tisdavi. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, ele viu 7 filhos, 7 homens fortes, altos, com aparência de rei. E Deus disse não para todos eles. Samuel, confuso, perguntou a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E Jessé, o próprio pai, quase se esqueceu do 8º. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Pense no peso disso. Foi escolhido de Deus. Era tão invisível que seu próprio pai não o considerou digno de ser apresentado ao profeta. Davi estava lá fora, no campo, coberto de poeira e cheiro de ovelhas, lutando contra leões e ursos de verdade, em total anonimato. A unção de rei já estava sobre ele, mas ele estava no esquecimento. Cada leão que ele matou em segredo o estava treinando para derrubar o gigante em público. Cada dia de solidão estava forjando um coração segundo o coração de Deus, longe da política e da inveja do palácio. A sua vida é esse campo.
A sua sensação de invisibilidade é a poeira de Jessé sobre você. Enquanto o mundo olha para os 7 irmãos mais aparentes, mais qualificados, mais conectados, Deus te mantém em secreto, te treinando nas batalhas que ninguém vê, para que você esteja pronto para as vitórias que todos verão. A marca do leão oculto que você carrega é a mesma unção real que estava sobre Davi no pasto. E o rugido que você ouve é o mesmo Deus dizendo: eu rejeitei os que o mundo aprova e escolhi você, que o mundo esqueceu. Eu ouvi a história de uma enfermeira em Belém, no Pará. Ela trabalhava na ala de pacientes terminais e sentia uma opressão espiritual esmagadora todos os dias. Ela via a fé das famílias se esvaindo, sentia a presença da morte como uma entidade no corredor. Ela me descreveu que entrava para trabalhar sentindo-se cheia de fé e saía se arrastando, como se a sua própria luz estivesse sendo sugada. A poeira do esquecimento para ela era ver a esperança morrer ao seu redor e começar a duvidar do seu próprio chamado para ser um canal de cura. Um dia, ela ouviu sobre a unção Natsal, e algo estalou dentro dela. Ela parou de pedir a Deus para mudar o ambiente e começou, em secreto, a declarar Natsal sobre cada leito. Antes de entrar no quarto de um paciente, ela decretava em espírito: eu arranco esta vida das garras da morte prematura em nome de Jesus. Eu arranco a esperança do vale do desespero. Em uma semana, um paciente que os médicos haviam desenganado teve uma melhora inexplicável. O clima no andar mudou. Ela disse que, pela primeira vez, sentiu que não era a morte que a observava no corredor, mas era ela, a leoa oculta, que estava caçando a morte e a expulsando do seu território. A sua identidade mudou de vítima do ambiente para a guerreira que estabelece o ambiente do céu. A unção Natsal não é um manto de tamanho único. Ela se manifesta de maneiras diferentes, de acordo com a sua função no reino. A marca do leão oculto, quando ativada pelo Espírito, te posiciona em uma de 3 identidades de guerra, 3 estações de serviço. Ouça com o seu espírito, pois você vai se reconhecer em uma delas. E nomear a sua identidade é o primeiro passo para operar nela com poder. A primeira identidade é o pinto portador da chama secreta. Você é aquele que carrega uma revelação, uma ideia, um projeto divino que é a resposta para a dor de uma geração. É um fogo que queima em seus ossos, uma paixão que não te deixa dormir. Você sente que nasceu para acender algo novo no mundo. A sua maior luta é contra os ventos da oposição e da inveja que o ladrão de destinos sopra para tentar apagar a sua chama antes que ela se torne uma fogueira. Você se sente extremamente protetor do que carrega, pois sabe que é frágil e precioso. E a sua maior agonia é a sensação de que a tempestade ao seu redor pode extinguir a única coisa que dá sentido à sua vida. A segunda identidade é a sentinela da promessa esquecida. Você foi posicionado por Deus para guardar um território, uma família, uma promessa que todos ao redor parecem ter esquecido ou desistido. Você permanece de pé nos muros, mesmo quando não vê nenhum sinal da vinda do rei. Sua guerra é contra o sono espiritual e o desânimo. O ladrão de destinos sussurra em seu ouvido que você está guardando um tesouro que não existe, que a promessa caducou, que você está perdendo seu tempo. A sua maior dor é a solidão da vigília, a sensação de ser o único que ainda acredita, o único que se importa, lutando para manter os olhos abertos no meio da noite escura da alma coletiva. A terceira identidade é o construtor de pontes invisíveis. Você tem o dom de conectar pessoas, recursos e oportunidades. Você vê o potencial em 2 pontas soltas e, instintivamente, cria um caminho entre elas. Sua vida é um ministério de bastidores, facilitando a jornada dos outros, abrindo portas para que outros passem. Você é a razão pela qual muitos chegam ao seu destino. A sua batalha é contra a invisibilidade e o esgotamento. O ladrão de destinos te tenta com o ressentimento, fazendo você sentir que é apenas um degrau para os outros subirem, que seu trabalho nunca é reconhecido. A sua ferida mais profunda é a sensação de dar tudo de si
para construir para os outros, enquanto a sua própria vida parece estar em ruínas, desconectada. Agora, eu quero que você faça algo que vai selar esta palavra no seu espírito. Respire fundo. Qual dessas 3 identidades fez o seu coração acelerar? Qual descrição pareceu um retrato da sua alma? Não pense demais. A primeira que te tocou é a sua. Desça agora aos comentários e escreva o nome da sua identidade. Portador da chama secreta, sentinela da promessa esquecida ou construtor de pontes invisíveis. Este não é apenas um comentário, é um ato de concordância com o céu, uma assinatura no seu posto de batalha. Vai. E o portador da chama secreta que você acabou de declarar, a sentinela que você acaba de assumir, o construtor que você acaba de se reconhecer. Sem a blindagem correta, é como um soldado que vai para a guerra apenas com a sua identidade, mas sem o seu escudo. A sua identidade te faz um alvo. É a sua cobertura que te mantém de pé. O manual. O segredo das orações que blindam. Não é apenas sobre se defender, é sobre construir a fortaleza correta ao redor do seu posto específico de batalha. As orações que um portador de chama precisa não são as mesmas que uma sentinela precisa. Você tem 72 horas para aprender as sentenças de proteção que silenciam o inimigo específico da sua identidade antes que ele lance o próximo ataque. O livro está te esperando no primeiro comentário fixado. Não é uma sugestão, é uma convocação para se armar adequadamente. Mas existe uma tática do inimigo, uma armadilha sutil e mortal que ele desenhou especificamente para cada uma dessas identidades. Uma forma de usar a sua maior força como a sua maior fraqueza. E é essa tática que eu preciso te revelar agora. No momento em que você declara a sua identidade, o ladrão de destinos muda de estratégia. Ele para de lutar contra a sua unção e começa a lutar contra a sua confiança nela. Ele tem um arsenal de contra-ataque guardado para o escolhido que acabou de encontrar sua cobertura. São 3 táticas de elite desenhadas para neutralizar o portador da chama, a sentinela da promessa e o construtor de pontes, exatamente quando eles se sentem mais fortes. A primeira tática é a bomba de dúvida. Logo após a revelação, quando o calor da presença de Deus ainda está na sua pele, uma voz fria e racional, que soa exatamente como a sua, sussurra: e se você estiver inventando tudo isso? E se foi só emoção, marca do leão oculto, Natsal? Não seja ridículo, você está cansado, é só isso. É a tentativa do inimigo de descreditar a sua experiência, de transformar a sua revelação em delírio e te jogar de volta na poeira do esquecimento. A sua primeira arma contra isso é a declaração de validação. Você precisa usar a sua boca. Em voz alta, sozinho no seu quarto, você vai dizer: eu sou um portador da chama secreta. Eu carrego a unção Natsal. O anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra. E então você vai tocar a sua testa e dizer: esta marca é real. A ação física e a declaração verbal dão legalidade ao anjo para silenciar a voz da dúvida. A fé não é um sentimento, é um ato. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente quando você decide se aprofundar nessa nova identidade, uma emergência fabricada explode na sua vida. Um problema inesperado no trabalho, uma briga que surge do nada em casa, uma conta que você não esperava. É uma crise que exige toda a sua atenção, toda a sua energia emocional, te puxando para longe do lugar de quietude e revelação. O objetivo do ladrão de destinos é te manter no modo apagar incêndio, para que você nunca tenha tempo de construir o seu castelo. A sua segunda arma é o discernimento de prioridade divina. Quando a crise fabricada explodir, você vai parar, respirar e perguntar ao Espírito Santo: isso é uma urgência do inimigo ou uma prioridade do reino? Você aprenderá a reconhecer a assinatura da distração. E então, você vai tomar a decisão radical de dar a Deus os primeiros 5 minutos da sua atenção, mesmo no meio do caos. Você vai dizer: inimigo, você espera, eu vou primeiro falar com o meu rei. Isso quebra o poder da urgência. A terceira tática
e a mais perigosa, é o isolamento orquestrado. O inimigo vai te cercar de um silêncio ensurdecedor. Pessoas que antes te procuravam somem, convites param de chegar. Você vai se sentir o único ser humano na face da Terra passando por isso. A sensação é de um abandono divino e humano. O objetivo é te fazer acreditar que a sua nova identidade te tornou estranho, indesejado, e que para se reconectar, você precisa abandonar essa conversa de leão. A sua terceira arma é a consciência do exército invisível. Quando o silêncio gritar que você está sozinho, você precisa entender a verdade espiritual do que está acontecendo. É calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não foi abandonado. Você foi promovido para um círculo de intimidade onde poucos entram. O silêncio não é ausência. É a antessala do encontro com o Rei. Você não está sozinho. Você está sendo apresentado a uma nova companhia de anjos e de outros leões ocultos. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, de que a sua batalha é tão particular que ninguém mais entenderia, é a voz que você confunde com a sua. É a voz que o ladrão de destinos usa para te encurralar antes do ataque final. É a mesma voz que o manual do segredo das orações que blindam te ensina a identificar e a silenciar com autoridade. Cada uma dessas táticas tem uma série de orações específicas de contra-ataque dentro do livro. Você tem 72 horas. Esse é o tempo médio que o inimigo leva para lançar a primeira bomba de dúvida após uma revelação como esta. Não espere o ataque para procurar a arma. Ter o escudo à mão é o que diferencia o soldado que sobrevive daquele que é o primeiro a cair. As sentenças de autoridade para anular a dúvida, a distração e o isolamento estão te esperando no primeiro comentário fixado. O livro te ensina a calar essa voz, mas há um som que o inimigo teme ainda mais do que as suas orações de guerra. É o som do silêncio de Deus sendo quebrado a seu favor. E sobre esse som, sobre esse rugido que está prestes a ecoar na sua vida, eu preciso te alertar sobre uma última coisa. Não trate essas táticas como problemas comuns. Elas são ataques cirúrgicos, direcionados à sua nova identidade. A dúvida que você sente não é sua. A crise não é coincidência. O isolamento não é rejeição, é guerra. Tratar um ataque espiritual com uma solução humana é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Reconheça a assinatura do inimigo, use as armas do reino e permaneça na sua posição. Se esta palavra te serviu como um mapa de guerra, se agora você consegue ver os movimentos do inimigo antes mesmo que ele os faça, então eu te peço para fazer duas coisas para fortalecer a sua posição. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Esta é a sua torre de vigia, o lugar onde você receberá as próximas instruções de batalha. Segundo, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Arsenal de Guerra. Quando o ataque vier, e ele virá, você precisará revisitar estas verdades, não com a sua memória, mas com a sua visão e audição. Faça isso agora, prepare-se. Agora respire, feche os seus olhos, se puder. Eu não vou te levar para um campo florido. Eu vou te levar para a entrada de uma caverna escura no seu espírito. É o lugar que você mais temeu, o lugar do esquecimento, o lugar do silêncio. O ar é frio e parado. Você sente o cheiro de terra molhada e de pedra antiga. Este é o lugar onde o ladrão de destinos te disse que Deus te abandonou. Mas o céu o chama de sala do trono. Dê um passo para dentro. A escuridão te envolve, mas não é uma escuridão vazia. É uma presença. As paredes ao seu redor não são de pedra fria. Elas pulsam com um calor suave, como o flanco de um leão adormecido. Um som grave e profundo começa a vibrar no seu peito, não nos seus ouvidos. É um ronronar poderoso, o som da soberania em repouso. A marca na sua testa começa a arder, não com dor, mas com uma luz própria, iluminando o caminho. Você não está invadindo, você está voltando para casa. E ali, no fundo da caverna, a luz da sua marca revela não um monstro, mas uma majestade. O leão da tribo de Judá está ali, não em fúria, mas em paz. Ele te olha nos olhos, e nesse olhar você entende tudo.
O esquecimento foi proteção. O silêncio foi treinamento. A solidão foi companhia. Ele não te pede contas do tempo que você passou no escuro. Ele apenas assente uma vez. E nesse momento, a sua marca de brasa na testa se torna uma coroa de fogo vivo, um diadema que só os anjos podem ver. Em nome daquele que te coroou em segredo, eu declaro que você solta agora o peso insuportável da espera. Você libera a ansiedade do quando, a angústia do até quando. Cada dia que você marcou no calendário da sua alma, cada noite que você chorou perguntando pelo amanhecer, você entrega agora. Sua espera não foi tempo perdido, foi tempo de forja. E o fardo de esperar é agora substituído pela autoridade de reinar. Pela autoridade que me foi concedida, eu te libero agora da voz da autoacusação. A voz que soa como a sua, mas que te pergunta onde você errou, que te compara com os outros, que te culpa pela sua própria jornada lenta. Essa voz é o eco do ladrão de destinos, tentando te manter preso na vergonha. Nós a silenciamos agora em nome de Jesus. Você não falhou. Você foi fiel no processo que Deus desenhou para você. Eu quebro sobre a sua vida, neste momento, a vergonha do caminho longo. A vergonha de ainda estar no processo quando outros já celebram o resultado. A sua rota não foi um erro, foi uma estratégia divina para te fazer mais forte, mais humilde, mais parecido com Ele. Você não é menos por ter demorado mais. Você é mais profundo. Solte a vergonha e abrace a glória da sua história única. Eu ativo agora o portador da chama secreta em você. A chama que o inimigo tentou apagar com ventos de dúvida e tempestades de oposição, agora se torna uma coluna de fogo. Que a revelação que você carrega ilumine nações. Que a ideia divina queime com poder e propósito. E que nenhuma força do inferno possa mais abafar o fogo do Espírito que arde em você. Eu ativo agora a sentinela da promessa esquecida sobre a sua vida. Sua longa e solitária vigília terminou. Onde você guardou em silêncio, Deus te honrará em público. Eu declaro que os seus olhos espirituais se abrem para ver as legiões de anjos que guardavam contigo no muro. Você não é mais o guarda de uma promessa distante. Você é o arauto da sua chegada triunfal. Eu ativo agora o construtor de pontes invisíveis dentro de você. Onde você construiu para os outros em secreto, Deus constrói para você à vista de todos. Eu declaro que cada conexão que você facilitou retorna para você como uma porta aberta. Você deixa de ser o caminho para se tornar o destino. As pontes que você ergueu com suas mãos se tornam as muralhas do seu próprio palácio. Receba a honra pelo seu serviço. Eu estendo sobre a sua mente agora uma cobertura de paz. Cada pensamento de ansiedade, cada seta de confusão, cada eco da voz do ladrão de destinos que te chama de esquecido, é silenciado. Eu declaro que a sua mente não é mais um campo de batalha, mas uma sala do trono, onde os pensamentos de Deus têm primazia. A clareza substitui a confusão, a paz expulsa o medo. Eu estendo sobre os seus vínculos uma cobertura de reconciliação e força. Onde a inveja espiritual e a discórdia tentaram criar fissuras na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, o Espírito Santo derrama agora um óleo de unidade. As paredes de silêncio e mal-entendido vêm abaixo. Você se torna um agente de paz no seu lar e a sua presença deixa de ser um para-raios de ataques e se torna um farol de glória. Eu estendo sobre os seus caminhos uma cobertura de propósito divino. Cada porta que o inimigo fechou, cada oportunidade que ele roubou, cada caminho que ele entulhou com a poeira do esquecimento, é agora limpo e reaberto pela mão soberana de Deus. Seus passos são firmados. Onde havia hesitação, agora há certeza. Onde havia desvio, agora há uma estrada direta para o centro da sua vontade. Seus pés são calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Eu vi você no campo quando nem seu pai te via. Eu ouvi o seu choro no silêncio da noite, quando você pensou que o céu era de bronze. Cada lágrima sua, eu recolhi em meu odre. O esquecimento que te feriu foi o meu manto de proteção. O mundo não estava pronto para você, e você não estava pronto para o mundo.
Se eu te escondi para te formar, eu te chamei de leão enquanto você ainda se sentia ovelha. Eu te dei vitórias em segredo para que você não dependesse de aplausos. O silêncio que te cercou não era ausência, era a minha presença te ensinando a ouvir a minha voz acima de todo o barulho. Eu permiti a poeira para te ensinar a andar pela fé e não pela vista. Hoje, eu te chamo para fora do campo. Eu te tiro da sombra e te coloco sob a luz. A sua identidade não é mais o esquecido. A sua identidade é o meu escolhido em quem tenho prazer. A marca do leão oculto não é mais um segredo, é a sua coroa. Eu não estou apenas revertendo o seu atraso, eu estou transformando o seu tempo de espera em testemunho. Anos que o gafanhoto comeu serão restituídos em meses. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde houve invisibilidade, haverá um palco que eu mesmo preparei. Prepare-se, pois o meu rugido através de você silenciará todos os que duvidaram. O tempo do anonimato acabou. Não tema o destaque, pois a minha glória será a sua retaguarda. Não tema a inveja, pois o anjo que te guardou em secreto te defenderá em público. Vá, e saiba que eu, o Senhor dos Exércitos, vou contigo. Eu quebro agora o decreto de invisibilidade que foi lançado contra a sua vida. Eu quebro agora a sentença de atraso que te manteve rodando em círculos. Eu quebro agora a maldição da inveja que sugava a sua força e alegria. Você está comprometido. O tempo de viver nas margens, de se contentar com as sobras, de pedir permissão para ser quem Deus te chamou para ser, acabou. Você ouviu a convocação, você aceitou a marca. Sua vida, a partir deste momento, é uma oferta queimada no altar do propósito divino. Você está comissionado. Não é mais uma questão de si, mas de como. A autoridade que te foi dada no secreto, agora te capacita no público. Você não vai mais pedir, você vai decretar. Você não vai mais fugir, você vai avançar. Você carrega as ordens do rei, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua missão. Você está enviado. O campo de treinamento terminou. Agora começa o campo de batalha, mas você não entra mais como um soldado raso, mas como um capitão de esquadrão, com legiões ao seu dispor. Vá para a sua família, para o seu trabalho, para a sua nação. Onde você puser a planta dos seus pés, o território do reino se expande. A poeira que um dia te cobriu agora está debaixo dos seus pés. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Permanece dentro desse silêncio. O Pai ainda está falando em ti. Tua língua vai pedir o amém. Ainda não. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você permanece nesse silêncio, sentindo o peso da coroa que acabou de ser posta em sua cabeça, sentindo a autoridade que eu, o Pai, te dei, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Eu sei que a sua mente está em outro lugar, mas a sua mão precisa fazer o que o seu espírito já entendeu. O livro digital. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é mais uma opção. É o seu manual de operações para esta nova estação. É o protocolo do palácio para aquele que veio do campo. É a linguagem da corte para o herdeiro que acabou de ser reconhecido. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora. Você ainda pode usar a desculpa de um lanche que não vai te alimentar ou de um filme que não vai te preencher para justificar não se armar. E você tem os mesmos 7 dias de garantia incondicional. Se a autoridade que você sentiu hoje não se multiplicar nos próximos 7 dias, o seu investimento volta para você. O risco é meu, a decisão é sua. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, neste contexto, é a forma como o ladrão de destinos entra pela porta da falsa humildade. Essa voz que sussurra agora. Se eu sou escolhido, por que preciso de um livro? Deus não deveria me dar tudo direto? Isso soa como Davi, mas eu não sou rei. É muita presunção. Vou orar sobre isso primeiro. Já me decepcionei com tantas promessas, e se essa for mais uma? Agora que entendi a unção, vou focar nisso, não em comprar algo. Essa voz não é sua, ela soa como a sua. Mas é a voz daquele que está tentando te manter no campo por mais um dia, para que a coroa nunca se assente de verdade.
E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar os protocolos do palácio. Vou te ensinar a como se mover, falar e reinar na posição que Deus te deu, para que você não perca a sua coroa por agir como um servo. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está atravessando o seu próprio campo de esquecimento, para aquele que se sente invisível no seu próprio lar ou trabalho. Não diga nada, apenas envie. Você não está enviando um vídeo, você está enviando uma chave. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto do segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O tempo do segredo acabou. O leão está solto.